são momentos, né? Tipo, o bola, desde o primeiro momento que eu participei, eu consegui entrar ao natural. Primeiro, por ser um assunto que eu gosto, e também porque o programa digital que tem uma curiosidade muito boa, né? Se a galera compra o teu barulho, já era. Quando eu fiz o bola, era um outro bola nas costas, né? Era Duda Garbi, Potter, Lele, Adams, Magro Lima, e era isso. Esse aí era o que, logo que surgiu a ideia de fazer o podcast, o Magro tava no topo dos caras que eu gostaria de ter trazido, assim, que deve ter sido fantástico ter tido esse privilégio que tu teve de convivência com esse cara. Pra ter noção, eu fiz Alcipe com o Magro. Bah, que massa. E o nosso professor era o Pedro Espinosa. Valeu. Imagina a aula. Cara, era uma viagem, assim. E eu conheci o Magro na Alcipe, quando eu fiz aquela Alcipe eu ainda estava na Pampa. Né? E eu lembro quando eu fui fazer a entrevista na Atlântida, ele me reconheceu, ele trocou uma ideia comigo. E, cara, foi assim, ó. É um cara que eu não tenho palavras para te dizer o que era conviver com o Magro Lima, velho. Tu já deve ter visto ele em vários conteúdos, não sei se tu já teve oportunidade de trocar. Infelizmente não conheci ele, né? Mas consumi ele em todos. E tu via a genialidade dele, né, cara? E pensa que a gente brincava que, cara, o Magro se rebaixava a burrice pra conviver com a gente. Tu entende? Só que ele era um cara que ele entendia de tudo. Tu chegava no Magro Lima e falava de pagode, ele conseguia te dar uma aula sobre pagode, sem ser o que ele consumia. E, enfim, era um cara sensacional e eu tive o privilégio de dividir o microfone do Bola com ele, né, cara? E eu lembro que teve uma vez, o Inter tava com o Potker, nunca esqueço aquele dia. E lembra aquele filme Bird Box? Sim, que era da venda? Cara, eu sou do seguinte comentário. O Potker é o atacante de Bird Box, joga de venda. Ele me olhou, assim, daquele jeito que ele falava exagerado no ar. Cara, e ele gostava muito de filme, de série, né? Esse comentário é genial! Comentário genial, não sei o quê. O atacante Bird Box. E ele ficou tempos falando aquilo. O atacante Bird Box. E ele era o São Paulino do programa, né? Então ele era o neutro do programa, porque é um programa que fala de Grêmio e Inter. Mas, enfim, o Bola foi sensacional, cara. E o Bola tem uma curiosidade que a marca Bola nas Costas é muito forte. É um programa que começou lá em 2005. Era só as segundas. Tinha Pianjas, Mr. P. Cara, era só um convidado. Depois virou a TL Grenal, teve o Baldaço, o Ramiro Ruxa, os guri do Bairrista, né? Depois ele volta pra Bola. O ATL Grenal, o ATL Grenal era às 4 da tarde. Era às 4 da tarde. Depois o ATL Grenal passa para as 11 da manhã e depois vira Bola de novo. E sempre um sucesso. Sempre, né? Sempre um sucesso, independente de quem tá, porque é uma marca muito forte. Né? Cada formação tem uma característica, mas a marca é sempre muito forte, ela sempre se renova muito bem. E eu peguei ali uma geração também que eu digo, cara, eu tava comentando quadros esses dias, a gente ia gravar o Fogo no Parquinho e eu falei pra ele, cara, quando eu entrava naquele estúdio para gravar com vocês, eu sentia que eu tava vivendo a época do Real Madrid dos Galácticos. Que daí, tipo, era o Duda, e eu ainda era um cara que tava entrando ali naquele lugar. Era o Duda Garbi, o Potter, o Lelê, e de vez em quando eu entrava no estúdio da Coimbra, sabe? E o Magro Lima, e o Adams, e eu, caralho, meu, só craque, velho. Eu tô no, tipo assim, aquele time dos sonhos, né? O Dream Team. E eu, caralho, velho, que demais. Então, meu, foi muito foda. E foi a aula de comunicação que eu recebi deles, meu. Eu, tipo, fui uma esponja ali. E aquilo que eu falei pra ti no início, a gente vai pegando características de cada um. E eu fui vendo cada um, por exemplo. Porra, a sagacidade do Potter, né? A entrega do Duda pro programa acontecer, a viralidade de torcedor do Adams e do Lelê, né? A sagacidade também do Magro em comentários específicos no time, ou seja, tu vai observando e isso é o mais importante, e o que eu digo para qualquer pessoa que for de repente entrar num programa digital, que, né, tá no, cara, presta atenção no programa que tu tá, presta atenção nas características das pessoas, pega o melhor de cada uma delas, sabe, e vai entendendo onde tu te encaixa naquele processo. Então, por exemplo, como eu substituía, olha só o que eu fazia, como eu substituía o Potter ou o Lelê, se eu substituía o Lelê, eu era mais maluco, né? Eu vestia a camisa deles. Eu vamos Inter e brigava. Se eu substituía o Potter, deixa o Lelê fazer essa parte, e eu ia mais com a ironia, com a sagacidade. Então é tu, entendeu? Entender. E assim eu fui jogando e foi um baita momento. Eu parei de fazer o Bola por uma questão muito específica que não posso falar. Não posso falar.
Não posso falar. Mas eu parei de fazer o bola por uma questão muito específica. Que tu não pode falar. Não posso falar. Mas não é nenhum problema com nenhum dos guris, né? Longe disso. Esses aí me ergueram muito. Mas... Vai vir. Não. Mas não dá. Não pode falar. Mas... Porque o movimento natural era assim de seguir no programa. Né? O movimento natural era assim de fazer parte daquele produto. Na época não deu e as coisas acontecem como tem que ser. E o Pretinho também era um momento que o Fetter estava me chamando de vez em quando, enfim... Não deu na época, né? As coisas se encaminharam de outras formas, vieram outras pessoas, né? Ocuparem os espaços dentro da rádio. E daí ali eu fui moldando a minha carreira nos outros espaços que foram surgindo, né? E o Rafinha veio aqui e gravou conosco, é um cara que foi e voltou antes de ser efetivo ao Pretinho. Cara, foram muitos anos. Rafinha foi vai e vem até ele entrar, foi alto. Pra ele ser um integrante de fato, ele falou que eu não me lembro exatamente, mas eu não sei se é uma coisa de 10 anos, talvez. Demorou a full. Ou mais, assim. Demorou então full. Acontece. E não significa que ele é melhor nem pior, né? São equipes, são complementos, são momentos. São momentos e tudo tem que ser como tem que ser. Não adianta, eu entendo muito isso. Mas em nenhum momento isso foi uma questão pra mim, sabe? Tipo, aquele momento aconteceu isso, eu entendi, vamos trampar, vamos embora. Seguir ali, seguir trampando, seguir fazendo as minhas coisas. E, de repente, se não fosse assim, eu não estaria hoje num momento que eu estou muito feliz, né? Eu estou muito satisfeito. Porque, eu falei, eu sou um comunicador e eu sou jornalista. Eu gosto de jornalismo. E eu estou muito próximo, né? Ou seja, eu estou vivendo o jornalismo esportivo muito a fundo, né? E os bastidores, e buscar a pauta e conversar com um jogador ali, com um jogador aqui, desenvolver essa relação com pessoas do futebol. É muito legal. E, de repente, eu não estaria vivendo isso hoje se o caminho não fosse esse. Então, mas respondendo a pergunta, aqui... A gente tá todo uma dança, mas é bom, legal, eu gosto. Cara, tenho vontade sim, porque eu gosto muito do ambiente, das pessoas. E eu até tenho feito alguns conteúdos, né, no @Pretinho Básico ali, no Planeta, na Copa, a gente fez um conteúdo muito massa. Eu, Lelê, a Babi, foi assim, foi um momento muito massa ali de ir pra rua, nas festas, entrevistar a galera, se divertir, e foi um conteúdo que vai pro @Pretinho Básico, querendo ou não. A galera lembra, conhece, chama de restinhos também, às vezes. Então, eu acho que tudo tem seu momento, mas existe sim a vontade. Mas eu não sei se agora, não sei, mas existe sim a vontade. E olá, mais um que não se inscreveu no canal. Inscritos são muito importantes pro projeto crescer. E não custa nada pra te inscrever. Dá uma força pra gente, te inscreve aí.